Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Enfim, como eu tô me preparando para o especial, né, de outubro, o setembro sempre é complicado por causa do especial de outubro, porque eu trago literalmente, 8, 9 programas. Então são 8, 9 obras que eu tenho que ler. A minha média é de um audiobook e um livro por semana, mas tem semana que eu não consigo ler, enfim, é a vida. Então setembro é sempre um mês complicadinho para trazer para vocês. E aí eu não sabia muito bem o que eu ia trazer essa semana, e eu tava cheia de coisa no trabalho. Ai, meu trabalho tá tenso. Graças a Deus que vai chegar agora outubro, as coisas ficam mais tranquilas. E aí, eu tava no Twitter, porque quanto mais trabalho eu tenho, mais procrastinadora eu viro, né? Aí eu tava no Twitter, e aí eu encontrei uma situação tão bizarra no Twitter. Era uma menina que postou uma foto de um estante que o pai dela tinha feito para ela, e ela estava super feliz porque o pai fez esse agrado para ela, e agora a coleçãozinha de livros dela ia estar organizada, sabe? Uma coisinha muito fofa o post. E aí, se você já foi no Twitter alguma vez na sua vida, você sabe que a galera de lá é meio pancada das ideias. Tanto que eu jamais vou colocar aqui para vocês me seguirem no Twitter, porque no Twitter eu viro um monstro. E aí as pessoas começaram a fazer umas comparações bizarras, assim. Como, por exemplo, olha só os livros que ela tem. Ah, uma pessoa que tem essa quantidade de livros, certeza que os ancestrais dela eram donos de escravos. Umas coisas assim, muito oi? E aí, muita gente falando coisa do tipo, ai, nossa, não tem um livro bom na coleção, tal. Gente, deixa a pessoa ler o que ela quiser. Claro que ela também não vai sair por aí falando que Crepúsculo é Machado de Assis. Mas, enfim, né? Deixa a pessoa ler o que ela quiser. E aí, teve um cara que falou isso, só tá lendo porcaria e tal. E aí, outra pessoa, pra rebater ele, falou assim, pronto, tinha que ser fã de Machado de Assis. E tava na bio do cara que ele era fã de Machado de Assis, leitor de Machado de Assis. Aí as pessoas comentando, ai, meu Deus, esses leitores de Machado de Assis. E aí eu fiquei um pouco chocada, porque a situação inteira era tão absurda, das pessoas se doendo porque o pai da menina fez um estante pra ela, as pessoas se doendo porque a menina lia, sei lá, coisa, o que é que seja ali, e as outras pessoas se doendo porque alguém lia Machado de Assis. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo com esse mundo? E por que as pessoas estão falando tão mal de Machado de Assis hoje em dia? Porque na minha época, mais uma vez, eu não tenho contato com gente muito nova, né? Então as lembranças que eu tenho de aulas de literatura são das minhas aulas de literatura. E, gente, assim, eu sempre li Machado de Assis na escola. Eu li Machado de Assis no primeiro ano, bem antes de ter que fazer faculdade, fazer FUVEST, porque era amplamente divulgado que ele, sim, é um dos maiores escritores da história brasileira. Aliás, se o Brasil está no mapa da literatura mundial, em parte é culpa de Machado de Assis, porque ele realmente é genial. E aí foi quando eu falei assim, tá aí, vou trazer Machado de Assis pro Li no Livro. Eu nunca tinha trazido antes, porque na minha cabeça, como eu falei, como era uma coisa que todo mundo, pra mim, já tinha lido, não fazia sentido, sabe, trazer. Mas aí depois disso eu falei, quer saber, eu vou assumir a minha alcunha de leitora de Machado de Assis e vou trazer pra vocês um conto de Machadão, que eu carinhosamente chamo de Machadão, mas não é a cartomante, porque todo mundo acha que Conde Machado de Assis tem que ser a cartomante. Esse aqui eu escolhi um outro, que eu coloquei assim, melhores contos, e a sinopse dele me atraiu muito, e eu resolvi trazer para vocês. Mas, primeiro de tudo, vamos só recapitular aqui quem foi Machadão. Nascido em 1839, falecido em 1908, escritor de praticamente todos os gêneros que a gente pode ter na literatura. Escreveu novela, escreveu poesia, escreveu contos, escreveu romance, escreveu tudo, era jornalista, o cara era caneta, tá ligado? Testemunha ocular do período histórico mais rico de nosso país. Ele nasce no período regencial, antes do Dom Pedro II tomar o poder. Depois ele vê o reinado de Dom Pedro II, o Império, no caso. Depois ele vê o Império se tornando república. Enfim, testemunho ocular ali, Rio de Janeiro ainda, né? Vivendo no Rio de Janeiro, na corte e tal. Nasce filho de um negro alforriado com uma portuguesa de uma ilha lá, acho que não vou lembrar o nome da ilha, lá de Portugal. E desde muito cedo ele era muito
muito curioso quanto a adquirir cultura e conhecimento, porque, segundo alguns biógrafos, Machado de Assis, ele percebe muito cedo que a forma que ele tinha para conseguir melhorar seu status social seria através da superioridade intelectual. Tanto que ele é um cara que não fez escola há muito tempo, é um cara que nunca fez faculdade, mas ele consegue fazer concursos públicos, conseguir cargos no governo, estudar muito e se tornar quem se tornou. Então, é um cara que se fez, realmente. E aqui cabe um adendo, na minha opinião. Não vamos usar esse tipo de história como sendo aquela história que a gente fala assim, ó, tá vendo? Tudo é possível para aquele que acorda às 5 da manhã e trabalha 17 horas. Cara, a gente tá falando de um homem que realmente é muito fora da curva. Aliás, ele é tão fora da curva que para ele curva nem existe. Então, na verdade, vamos entender que no Brasil, histórias como de Machado de Assis, que era um cara muito pobre, e tanto que tem o famoso lance que para alguns biógrafos consideram ele negro, para outros pardo, porque ele é filho de um negro com uma branca, mas que quando ele morre, colocam no atestado de óbito branco, porque ele vai morrer com status social e cultural muito grande. Não podemos tirar isso como sendo uma regra no nosso país, infelizmente. A dedicação ao estudo e ao intelecto nem sempre traz realmente frutos da nossa sociedade para a nossa vida, tá bom? Isso significa que a gente precisa então vamos deixar o estudo para lá? Não. Isso significa que a gente está num sistema que vai favorecer pessoas que já nascem abastardas, que vai facilitar essas pessoas que já nascem abastardas terem um acesso à cultura, à capacidade de análise, a dados, a informações que a grande maioria não tem, tá? E que, infelizmente, essa manutenção do poder é feita através da educação. Então, a gente precisa entender isso. Mas falar que, se você vai aí com fé, só estuda que você vai se dar bem, não é só assim que funciona o mundo. Porque, infelizmente, o sistema está contra a gente, tá certo? Sem ser pessimista, mas já sendo. Enfim, ele teve uma irmã gêmea que faleceu com 4 anos de idade. Quando ele era criança, ele começou a frequentar muito a igreja. E aí um padre, que se torna amigo dele, vai começar a ser o mentor dele no latim. A mãe vai falecer, o pai casa de novo. Quando o pai casa de novo, ele casa com uma moça que é muito boa para o Machado de Assis, como mãe, como madrasta. E aí, nisso, ela faz doces para uma escola para moças. E por fazer esses doces para essa escola para moças, ela consegue que ele entre nessa escola, não como aluno, obviamente, porque ele era um menino, mas ela consegue que ele possa assistir algumas aulas. E à noite, quando ele assiste essas aulas à noite, ele vai também aproveitar que tem um padeiro francês amigo da família e aprender francês com esse cara também. Então, assim, este era o Machado de Assis na infância. Ele era um menino que batia um livro na mão dele, ele ia ler, conhecer alguém que ele sabia que podia ensinar alguma coisa para ele, ele ia pedir aprender. Ele era um menino que estava ali para absorver as oportunidades. E vai crescer, se tornar uma pessoa que se tornou. Em 1854, ele vai já publicar o primeiro soneto dele. Como eu falei, vai fazer concursos e vai passar, e vai ter vários cargos no governo. E vai ser também considerado o introdutor, entre aspas, do realismo no Brasil. E vai, cara, hoje em dia, ser uma pessoa que está no seleto grupo de grandes gênios da literatura mundial, inclusive é colocado ao lado de Shakespeare, tá certo? Então não vamos cuspir no prato que comemos. Machado de Assis, querido, é foda. E por isso eu trago para vocês o conto dele, que ele escreveu em 1906, chamado Pai contra Mãe, que é um conto de um livro chamado Relíquias da Casa Velha. É um conto que ele escreveu 18 anos após a abolição em si. E ele tem uma história que eu fiquei realmente muito impactada quando eu li. Ele vai contar a história do Cândido das Neves, ou Candinho para os íntimos, e da Clara. Um casal que se apaixona perdidamente, resolve se casar. Ele é um capitão do mato, ou seja, ele é um homem que trabalha capturando escravos fugitivos. Ela é uma costureira. Ela mora com a tia, chamada Mônica, e todo mundo é muito pobre, mas eles são muito apaixonados, eles resolvem se casar, e eles querem muito ter um filho.
Depois do casamento, a tia, no final do casamento, a tia avisa pra eles que não é pra eles terem filhos, porque se eles tiverem filhos com parco dinheiro que eles ganham, eles vão se entregar de vez à miséria. Esta é a sinopse do conto. Para destrinchar mais esse conto, que é de uma crueldade com o coração humano, eu vou pedir que vocês aguardem o nosso patrocinador. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Esse conto, ele vai ter uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, antes, chamado narrador onisciente intruso, que é um narrador que ele para o texto para fazer algumas digressões, ou ele julga muito, que seria muito eu, né? Ele julga muito os personagens da história que ele está contando. O narrador onisciente, a gente já sabe que é aquele narrador que tudo sabe, tudo vê, está inclusive dentro, consegue saber os pensamentos do personagem, mas o intruso, o onisciente intruso, também tem essa coisa da digressão e do julgamento. Esse conto vai ter esse narrador, porque ele vai começar, na verdade, como um conto que vai dispensar um grande tempo, quase que uma página, um conto de 4 páginas, se não me engano, na verdade um pouco mais, 6 ou 7 páginas, mas ele vai dedicar lá uma página inteira do começo do conto logo para localizar o leitor. E que localização é essa? É a localização do espaço e tempo em que nós temos a escravidão brasileira. E, especificamente, o que acontecia com os escravos que fugiam. O que acontecia com os escravos que bebiam. É dito no começo desse conto todas as ferramentas que eram utilizadas em pessoas escravizadas. Fugiu uma vez, então tem que andar com colar de ferro. É dado a beber, entre aspas, porque a gente nunca sabe realmente, né? Isso é a narrativa do dono do escravo. Então tem que botar aquela máscara que tampa a boca e o nariz, que é de ferro. Então, ele começa primeiro a preparar essa cama para você, leitor, entender os horrores dessa época. E daí ele introduz o Cândido Neves, que é um rapaz que tentou ser marceneiro, tentou uma caralhada de profissões, nunca deu certo, sempre foi medíocre em todas, até que ele encontra a sua verdadeira vocação, que é exatamente ser um capitão do mato ou um perseguidor de escravos fugitivos. Não é dito em nenhum momento a cor da pele do Cândido, tá? Não é dito. Acho engraçado o nome dele ser das Neves, né? Mas enfim, se fosse apostar, diria que ele, na verdade, é mulato também. Ou pardo, né? Acho que mulato não é a expressão correta hoje em dia. Ele gosta de fazer esse ofício. É um ofício que, embora não traga dinheiro sempre, quando traz uma boa grana. E aí ele se apaixona pela Clara, que é uma menina que é costureira junto com sua tia. Ela é uma menina meio que namoradeira, mas é dito que ela nunca realmente se envolveu com ninguém, até conhecer Cândido. E muito rapidamente, coisa de 11 meses depois que eles se conheceram, resolvem casar. A tia dela, que é a Mônica, fala que ambos são dados a patuscadas, ou seja, ambos são muito festeiros, são meio que cabeça de vento. E eles têm essa coisa de ter muito amor entre eles, e eles querem, muito antes de casar, que esse amor se consuma como uma criança, né? Se torne uma criança. E eles querem porque querem um bebê, tal. E a Mônica, que é a tia, fala, não, melhor não. Ela engravida a Clara depois de um tempo, obviamente. Eles ficam extremamente felizes, mas a Mônica fica arrasada. Ok. Aliás, vamos falar sobre esse personagem da tia Mônica? Vamos. Esse personagem, ele é fantástico do ponto de vista literário, mas do ponto de vista moral, ele é um horror, porque esta mulher, por mais que ela traga num tom de voz da consciência, num tom de voz do pragmatismo, ela tem umas decisões tão horrorosas, como, por exemplo, durante a gravidez da Clara, a quantidade de escravos fugitivos cai. Porque, como falei, é um
é um trabalho cíclico, né? E aí eles ficam meio que sem grana. Tanto que eles param de ter direito o que comer, eles ficam devendo 3 meses de aluguel, o cara vai lá e fala assim: olha, se vocês não me pagarem até final da semana, vocês estão fora, daqui a 3, 4 dias, vocês estão fora e tal. E aí a tia Mônica começa a tentar botar na cabeça da Clara e do Cândido de pegar esse bebê, quando nascer, e botar na roda dos enjeitados, que é tipo assim, onde as crianças que ninguém quer ficam, sabe? E eu fico assim, meu Deus do céu, como assim, minha senhora? Como assim? Claramente esses dois estão loucos pra ter essa criança. Você fala assim, então, o que você acha de dar o seu filho por aí? Eu fiquei meio em choque, assim, com essa mulher. E ela fala, assim, como se ela estivesse falando a coisa mais sensata da face da terra. E até o Cândido tem uma hora que fica muito pé da vida e fala assim, pelo amor de Deus, eu sei que a gente tá passando uma necessidade, mas tu já deixou de comer alguma vez na minha casa? Ela, não, é porque atualmente são 3 pessoas, mas uma hora vai ter 4. Sim, mas é um bebê que, sabe, tá mamando no peito. Não é um bebê que vai bater um baião do teu lado e você vai ter que dividir o baião com ele, tá ligado? Enfim, porra, tia Mônica, sacanagem isso. O bebê nasce. O bebê nasce e junto com o nascimento do bebê vem essa quase ordem de despejo aí. O Cândido fica muito chateado. A Clara também fica muito chateada. E a tia Mônica lá, papapá, papapá, papapá na cabeça dos dois. E aí eles decidem fazer o pior, que é colocar o bebezinho, que é um menino. Ai, tadinho, isso me cortou tanto o coração. Na roda dos enjeitados. Eu fiquei muito triste quando eu li essa parte. E aí o Cândido não queria fazer isso, mas enfim. E eu sei que você que está ouvindo este episódio, provavelmente essa pessoa que em 2025 vai muito no Twitter, é muito politizada, deve estar pensando assim, bem feito para esse capitão do mato escroto que captura escravos. Gente, vamos entender uma coisa. Ele não está, aliás, é dito isso no conto, tá? Ele não está fazendo isso porque ele acha divertido. Aliás, é dito no conto. Cadê? Ninguém se metia em tal ofício por desfástio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e, alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso a um homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Ou seja, ninguém se mete a cercear a liberdade de um outro homem, né, sendo praticamente da mesma classe social que esse homem, porque um é escravo e outro não, mas estava todo mundo ali na pobreza. Ninguém que está numa classe social tão próxima assim vai cercear a liberdade do outro porque achou legal. Isso é muito claro. A gente está falando desse tipo de pessoa. A gente não está falando do dono do escravo, tá? Então, antes que... Eu sei que porque... Antes de ler esse conto, eu tinha essa visão. Capitão do Mato. Aliás, já xinguei gente de Capitão do Mato no Twitter. Já que estamos falando do Twitter e seu ambiente tóxico. Eu sei que a gente pensa assim, que a gente começa a ler esse conto. Mas esse conto também é isso. Ele mostra que existe lados da mesma moeda. O problema é que até então, e eu nem sei se hoje em dia, essa mesma moeda tem a noção que é uma moeda só. E aqui está o pulo do gato social. Como a elite precisa que a gente entenda precisa que a gente não perceba, na verdade, que nós somos a mesma moeda, tá? Esse que é o brilhantismo de Machado de Assis nesse conto. Enfim, e ele tá arrasado, esse cara, ele vai botar o bebezinho dele, o bebê que ele tanto queria. A pobre da Clara tá resignada, mas tá péssima, porque acabou de parir um bebê que ela queria, mas ele vai e tal. E ele vai levar o bebê e ele fala que ele no começo começa a andar bem devagar, agarradinho no menininho. Antes disso, quando ele recebeu a ordem do despejo, ele foi buscar, onde ficava lá as notícias, quais eram os negros que tinham fugido. Vou chamar preto, né? Porque hoje em dia, até onde eu sei, tem que falar preto, não negro. Os pretos escravizados que tinham fugido. Ele encontra uma moça, né? Que é uma preta escravizada que fugiu e que o valor do prêmio pela cabeça dela, por resgatá-la não, né? Porra, Lívia. Por capturá-la novamente,
seria de 100 mil réis, que é um valor muito grande. Aí, nisso, ele tenta procurar ela, ele fala, mas a única coisa que ele encontra é um farmacêutico que fala assim, olha, eu atendi uma moça parecida com ela há 3 dias atrás, ela comprou tal remédio, não sei o quê, mas ele não encontra realmente ela. Voltando aqui pro dia que ele vai entregar o filhinho dele. E ele tá agarrado no bebê, tá sofrendo muito, tá indo muito devagar, muito devagar. E aí, ele encontra a mulher, ele vê de longe e acha que é ela. Aí ele corre na farmácia, que tinha visto ela anteriormente, fala assim, ó, fica aí com meu filho rapidinho, até o farmacêutico fala, não, mas aí ele vai embora, nem deixa o farmacêutico falar, e vai atrás dela. Quando eles se encontram, ela não percebe que ele é um capitão do mato, ela até cumprimenta ele agarra a mão dela, tenta amarrar, aí ela já fala assim, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e ela fala, por favor, senhor, não me leva porque eu tô grávida. Se você tem um filho e se você ama seu filho, por favor, não me leva, porque eu não quero que meu filho tenha o mesmo destino que eu. A gente tá então numa época que não tem ainda a lei do ventre livre, né? Aí ele não quer saber, porque é um mundo onde quem não caça é caçado. Pega ela mesmo assim, leva ela pro seu escravizador, devolve ela para ele e ganha os 100 mil réis que iam garantir não só sua subsistência, seu aluguel, como ficar com seu filho. Ele volta, então, Ai, tá me dando uma tristeza, gente, esse conto é muito triste. Ele volta pra farmácia, onde ele deixou o filho dele, pega o filho dele e volta e com os 100 mil réis pra casa. E até a tia Mônica, escrota do caralho, fica super feliz. Não sei o que e tal. E aí ele conta pra ela e pra Clara o que aconteceu. E aí eles têm também a notícia que a escrava, no desespero de não ter o seu filho escravo como ela, abortou o bebê. E ele termina com uma frase que corta o meu coração. Porque assim que ele escuta isso, eu vou ler pra vocês. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Ai, é de uma tristeza, gente, chama de uma tristeza. É de uma tristeza porque você pode pensar tantas coisas assim. A primeira que me vem é como essas crianças, aqui infelizmente não tá mais entre nós, né, que não conseguem realmente a vida, e o bebezinho do Cândido e da Clara, eles sofrem pela sociedade na qual seus pais nasceram. E que eles, obviamente, também nasceram. O bebê que o pai e a mãe não conseguem manter, ou vai ser escravizado, ou vai ser abandonado, provavelmente vai morrer, não vai ter direito à vida. Nossa, gente! E, ao mesmo tempo, um mundo tão horrível que faz com que um pai, para defender o seu filho, tenha que condenar o filho de outrem, sabe? Tenha que cercear a liberdade de uma mulher que implora pelo seu bebê e que, não tendo condições de, em vida, ver o seu bebê tendo o mesmo destino que se aborta. É de uma tristeza, gente, que conto triste, meu Deus do céu. Porque realmente eu acho que o Machado, assim, ele tem uma forma de escrita muito, muito, muito tranquila. Eu acho que, obviamente, se você nunca leu Machado, você pode ter um pouco de dificuldade, porque ele tem um vocabulário rico, que é um vocabulário típico da época na qual ele nasce. Então você vai ter uma coisa, umas coisas desse tipo, mas nada que realmente vai te impedir de entender. Mas ele tem, assim, uma capacidade de escrever tanto com tão pouco, de falar tanto com frases tão simples, que, cara, olha, em nenhum momento desse conto eu tomei raiva do Cândido. Porque, mais uma vez, ele deixa muito claro... Aquele preâmbulo inteiro do começo do conto é para você entender. Esse mundo é uma merda. O que fazem com os seres humanos, escravizados ou não, nesse mundo, é uma merda. E ninguém vai atrás de escravo fugitivo porque gosta. Mas é sim porque precisa comer também. Então, é um mundo tão horrível em que as elites estão ali. Posso te dar 100 mil réis se você voltar com a escrava que eu quero. E eles continuam ali na elite porque lá embaixo é pobre comendo pobre, cara. É pobre matando pobre. E eles precisam que as pessoas se odeiem, que as pessoas se culpem. Porque se as pessoas se odiarem e se culparem, elas não vão ter tempo de odiar eles. Que realmente são os grandes vilões da história.
Cara, é muito triste. É muito, muito triste. Mas assim, gente, eu terminei esse conto gritando: Machado de Assis, olha, meu filho, como você é um egoísta que achou que todo o talento do mundo tinha que ser seu. Porque, nossa senhora, mais uma vez, um homem que nasceu preto, pobre, e olha onde chegou. E olha o que escrevia. Não fez faculdade, sabe? Olha o que ele escrevia. E isso sim é absorver a cultura, isso sim é absorver a literatura para si, e domar a literatura, e amar a literatura, e conseguir escrever coisas nesse nível, enquanto ainda assim tem noção das mazelas sociais do mundo que vive. Cara, isso aqui, ó. E aí me fala, ai, tá vendo? Tinha que ser fã de Machado de Assis. Amigo, tu devia ser fã de Machado de Assis também. Todo mundo devia ter uma tatuagem. Eu sou fã de Machado de Assis. Eu acho que devia ter flash tatu com a cara do Machado de Assis pra gente fazer toda semana em algum lugar. Porque, meu Deus, que é maravilhoso. Enfim, antes de terminar, eu já vou dar recadinhos aqui. Primeiro recado de tudo. Semana que vem teremos Messias de Duna. E por que eu já tô falando? Porque este foi o livro mais pedido da história do Li no Livro. Assim, eu fiz Duna, não vou lembrar quando, há muito tempo atrás. E aí, sem brincadeira, muita gente, tipo, umas 20 pessoas, durante esse tempo, me pediram pra fazer Messias de Duna, que eu deixei muito claro que é meu livro favorito da quadrilogia do Frank Herbert. E então, semana que vem é Messias de Duna. Tô finalizando até. Aí, a gente vai ter o especial de quadrinhos na quinta-feira que vem. E a gente tem mais um na outra segunda, que é o último de setembro. E aí a gente começa, então, os especiais de outubro, que é Jane Austen nas segundas, Contos de Terror nas quintas. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu fechei uma collab para esses especiais de Jane Austen, que, olha, estejam por aqui às segundas-feiras de outubro, às 17 horas, tá? Só o que eu aviso. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Estamos também no @LiviaMulder no Instagram. Lá eu geralmente coloco alguns recados. Não vou conseguir. Ou, olha só um spoiler do próximo episódio. Também estamos no Substack, tá? Eu gostei muito dessa plataforma. Geralmente eu faço um resumo do episódio por escrito lá e mando. Então, se vocês quiserem também me seguir lá no Substack, é @linumlivro, tá bom? Lá não é @liviamulder. Lá no Substack é @linumlivro. Estamos aqui todas as segundas-feiras, ou quase todas, às 17 horas. Últimas quintas-feiras do mês, especial quadrinhos. Eu vou tentar fazer o especial quadrinhos de terror na última quinta-feira de outubro, tá? E, como vocês sabem, outubro tá vindo aí com um especialzão pra vocês, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.